Salve Maria! É uma alegria muito grande estarmos, juntos neste curso de pós-graduação e nós vamos estudar juntos sobre Maria, no Evangelho de São Lucas. E eu gostaria de, antes de nós iniciarmos, esta nossa primeira aula, nós pedirmos a intercessão de Nossa Senhora, ela que estará junto conosco, caminhando conosco durante todo esse tempo de pós-graduação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu sou Monsenhor Edmilson José Zanin, eu sou da Arquidiocese de Botucatu, no estado de São Paulo, sou doutor pela PUC de São Paulo e durante 23 anos eu lecionei também a disciplina de Mariologia. E nós estamos, então, iniciando o nosso curso de Mariologia no Evangelho de São Lucas. E hoje, essa nossa primeira aula, nós vamos falar sobre a Anunciação, a Anunciação de Maria, que se você tiver com a sua Bíblia, você pode pegar aí, isso é Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Então, nós vamos já direto para o texto, vamos ler esse texto de Lucas 26, 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando, disse-lhe: Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ela ficou perturbada com essas palavras e ponderava que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. E eis que conceberás no teu ventre e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e do seu reino não haverá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso, visto que não conheço homem? E respondendo, o anjo lhe disse: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o que nascer será santo e será chamado Filho de Deus. E eis que Isabel, tua parenta, também concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para ela, que era chamada estéril, porque não será impossível com Deus toda palavra. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se afastou dela. Então veja que também no anúncio de Maria, também como nós vemos no anúncio de Zacarias, muitos estudiosos eles vão identificar os 5 elementos de anúncio de nascimento. Então nós vamos ver lá a aparição angélica, no versículo 28, o perturbamento da vidente, no versículo 29, vamos ver o convite a não temerem a mensagem do anjo, nos versículos de 30 a 33, depois a pergunta, objeção por parte da pessoa, no versículo 34, e a confirmação da mensagem, acompanhada por um sinal, no versículos 35 a 36. E aí, junto com tais convergências, nós vemos que Lucas, no capítulo 1, de versículo 26 a 38, ele apresenta dados assim de continuidade, não só em relação, diríamos, ao gênero literário, mas também em relação ao anúncio a Zacarias, com o qual a gente vê esse paralelismo, E agora, diferentemente do anúncio a Zacarias, e em geral, dos relatos de aparições angélicas, na Anunciação a Maria se fala simplesmente
da vinda do anjo, evitando, né, todo linguajar de visão e de medo associado. Simplesmente, né, na Anunciação se fala da vinda do anjo. Então não tem uma visão, né, que é associada ao medo, associado a tais coisas, como aconteceu com Zacarias. Agora, também tem um outro elemento assim bastante peculiar do anúncio a Maria. E esse elemento nós vemos que é a questão do perturbamento, né? Esse perturbamento, que Maria ficou perturbada, como diz o texto, e depois, logo em seguida, a atitude de reflexão e discernimento, ou seja, uma atitude de meditação, né? Que Lucas ele vai enfatizar outras 2 vezes em relação a Maria. Então, pegando lá Lucas, né, capítulo 2, versículos 19 e versículo 51b. E esse perturbamento, discernimento da Virgem, ele não diz respeito a uma visão, mas, é claro, diz respeito às extraordinárias palavras ouvidas. Então ela não ficou perturbada pela visão que ela teve do anjo, não. Ela ficou perturbada pelas extraordinárias palavras proferidas pelo anjo a ela, né? A saudação, né? A saudação alegre do anjo, que nós vemos no grego, kairi, né? Que lhe é dirigida. Então, essa saudação alegre dirigida a Maria. O nome da graça. Qual o nome da graça? Que caritomene, que lhe é atribuído. Então, é atribuído esse nome a Maria. Agora, a assistência divina, ela é assegurada a Maria pela fórmula Hokyrios Metasu, né? Então, tendo em vista, claro, a sua vocação e a sua missão particulares. E isso também nós vamos ver que vai ocorrer no livro de Juízes. Se você pegar lá o livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12 e versículo 16. Então, a reflexão de Maria, ela sublinha ainda um significado e alcance, né, diríamos, de uma saudação tão extraordinária, né? Então, a reflexão não verbalizada de Maria, né, porque ela não falou, ela refletiu. Ela ficou perturbada e ela refletiu, né? Então, essa reflexão não verbalizada de Maria, nós podemos compará-la à atitude de Gideão, né? Que quando o anjo saudou, quando o anjo disse, né, a Gideão, o Senhor está contigo, homem forte e valente. Juízes 6:12. E ele responde, né, alegando assim a sua inadequação, ou seja, que ele não era adequado para essa missão, que ele não estaria pronto para essa missão. Então ele vai dizer assim: perdoa-me, meu Senhor, como salvarei Israel? Veja, minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Versículo 15. E aí, né, prosseguindo, né, nesse diálogo com o anjo do Senhor, nós vemos que Gideão, o que ele vai fazer? Ele vai pedir um sinal. Então ele vai dizer assim: se encontrei graça aos teus olhos, dai-me um sinal. Está lá no versículo 17. Então a gente nota que nessa citação, a força, veja bem, a força é uma qualidade própria de Gideão. Enquanto em Kekaritomene, né, se destaca a ação transformadora de Deus. Então não existe a questão da força, mas desta ação transformadora de Deus. Então, apesar, né, da afinidade, a diferença que nós vemos, né, entre a história de Gideão e de Maria é essa, né? Então, o primeiro, né, Gideão, ele pede um sinal. Para quê? Para que ele pudesse ter a certeza de ter encontrado graças aos olhos de Deus. Agora, com Maria não acontece isso, porque Maria, ela não vai pedir sinal nenhum, já tendo encontrado graça aos seus olhos, né? Vê lá no versículo 30, porque a sua reflexão, ela é dominada pela graça de Deus e pela fé. Então ela não precisa um sinal, né? Porque ela já encontrou graças aos olhos do Senhor. E exatamente por causa dessa reflexão que a dominou, né? Então a graça de Deus a dominou pela fé,
através dessa reflexão que Maria faz naquele momento do anúncio. E Maria, ela não pede um sinal. E aí ela difere de Zacarias, que o faz. Nós vamos ver lá, Lucas capítulo 1, versículo 18b, Zacarias, ele pede um sinal. Agora Maria não. Maria, ela vai permanecer na linha dos pais, né, de Isaac e de Sansão. No entanto, é possível, né, a gente perceber em Lucas 1,38 uma dinâmica, diríamos assim, semelhante àquela que emerge em Gênesis 16, 18, de capítulo 16 ao capítulo 18, né? Onde nós vemos a comunicação do nascimento de Ismael. Ela surgia, né, em vista do sinal posteriormente recebido por Abraão em Gênesis. Então você pode pegar lá Gênesis, né, 17, versículo 20. Então, né, assim como Ismael será um sinal, né, para a promessa relativa a Isaac, o nascimento de João Batista constitui a matéria do sinal dado a Maria, né, para a concepção virginal de Jesus. É claro, nós vemos aqui, Maria não pediu sinal, ela não precisava de sinal, ela não queria sinal. Mas o próprio anjo vai dizer, né, que o sinal seria esse, que São João Batista seria, ele estava sendo concebido no seio da sua prima, né, Isabel, e já estava no 6º mês. Então Maria não pede o sinal, mas o anjo dá. Maria apenas disse: como se fará isso se eu não conheço homem algum? Apenas esta pergunta, mas ela não pediu sinal nenhum, mas esse foi dado pelo próprio anjo. Agora, o anjo, ele se dirige a ela não chamando pelo seu nome, né? Então, ele não vai chamar ela de Maria, né? A gente vai ver no versículo 30. Mas ele a chama com o apelativo que caritomene, versículo 28, atribuindo a Maria um novo nome. Então, algo que não havia acontecido com Zacarias, né? Apesar da mudança do nome que ocorreu para o casal protótipo, né? Nós vamos ver lá o nome de Abraão e Sara, que Abraão era Abrão, né? Ali ocorreu a mudança de nome. Agora, a mudança de nome, nós sabemos que essa mudança é um elemento típico do relato de vocação e missão, né? Como ocorre, em particular, para Gideão. Veja lá Juízes, capítulo 6, versículo 12. É óbvio, né, a peculiaridade do anúncio a Maria e a maternidade em relação ao Messias davídico, né? De versículos 31 a 33. E filho de Deus também, que nós vamos ver no versículo 35. Então, nós vemos que é uma novidade absoluta em toda a revelação bíblica, que explica o papel único da Virgem na concepção e no nascimento e também na imposição do nome ao recém-nascido. Então, um outro elemento único, né, em relação ao gênero do anúncio do nascimento é a aceitação por parte de Maria da mensagem do anjo e também do projeto de Deus, né, como uma adesão incondicional e generosa por parte dela. Então, nós vemos, né, que nessa aceitação é de particular significado o apelativo serva do Senhor, com o qual ela própria, né, Nossa Senhora, ela própria, Maria, se define, se autodefine, diríamos. Então, ou seja, é um título que geralmente o Senhor confere àqueles que chama para uma missão particular e que aqui é proferido por ela mesma. Então nós vamos ver que geralmente é o Senhor que dá, né, que confere o título. Aqui ela própria se autodefine, ela própria se confere esse título. Eu sou a serva do Senhor. Então, a esse apelativo que caritomene, né, conferida a ela pelo anjo Gabriel, lá no início do diálogo, ela responde no final com o dulé. Dulé, em grego, significa serva, né? Que é um título, diríamos assim, um título de humildade, mas, sobretudo, de dedicação e serviço ao projeto de Deus que o anjo havia comunicado a ela. Então, como nós podemos ver, o relato de Lucas, ele é redundante, né, em relação ao esquema clássico do relato, né, de vocação
ou de nascimento, e quebra o esquema em vários pontos. Na verdade, é assim, ele tem esse esquema clássico de relato, mas em muitos aspectos, muitos pontos, ele quebra esse esquema, né? Se torna algo novo. Bom, nós vemos assim que é evidente, né, de fato, uma certa autonomia estrutural e, sobretudo, temática em relação ao gênero. E isso é devido, em particular, à presença de um duplo anúncio. Então veja lá no versículo 30 a 33 e também no versículo 35. Então, a virgindade da mãe e não a esterilidade, como geralmente nos anúncios de nascimento, né? Então, sobretudo, a revelação de um nascimento pela obra do Espírito, que vai fazer o quê? Que vai romper todo o esquema e tradição anterior. Então, se a gente olhar bem esse esquema de Lucas, né, nós vamos ver que a intenção subjacente, né, de Lucas, esses versículos que nós estamos estudando, capítulo 1, versículo de 26 a 38, parece, né, assim, não se referir a um, mas a dois anúncios. Primeiro, o anúncio do próximo nascimento de um filho de futuro glorioso. Vê lá, versículos 30 e 33. Mas de um segundo anúncio, que seria o anúncio da concepção virginal por parte de Maria, por obra do Espírito Santo e pelo poder do Altíssimo. Então, o foco, ele não é apenas no recém-nascido, mas ele também, o foco é na mãe do recém-nascido. Então, nada semelhante nos trechos afins. Então, em outras palavras, né, poderíamos dizer em outras palavras, também a partir deste elemento é possível a gente perceber uma ênfase não só cristológica, mas também uma ênfase mariológica. Então, diante da impossibilidade de reduzir a anunciação a Maria ao mero esquema, né, de anúncio de nascimento, e é claro, com base na chamada particular dirigida a Maria, né, no relato lucano, alguns estudiosos eles vão preferir classificar o trecho como um relato de vocação, né? Um gênero que responde mais adequadamente às características do texto. Agora, dessa forma, né, a atenção não se concentra tanto na mensagem do nascimento de Jesus, mas sim na vocação de Maria. Então, esse anúncio, né, de vocação, que tem vários pontos de contato com relação à anunciação à Virgem, nós vemos que ele pode ser encontrado também em alguns textos do Antigo Testamento para a vocação. Então, se você pegar lá Êxodo, capítulo 3, versículos de 10 a 12, vocês vão ver a questão da vocação de Moisés. Também, se pegar Juízes 6, de 11 a 24, vocês poderão ver a vocação de Gideão. Também Jeremias, de 1 a 5, 10, a questão da vocação de Jeremias. E também Samuel, né? 1 Samuel 9, 21, e também capítulo 10, de 1 a 7, para a unção de Saul. E no Novo Testamento, estaria presente no anúncio a Maria e a Zacarias, e também em outros textos da ópera lucana. Então nós vamos ver que Lucas, em outros textos, ele também vai fazer o anúncio de vocação, né? Mesmo quando Jesus chama, né, o chamado de Jesus para alguns, então nós vamos ver isso também em Lucas. Agora, o anúncio a Maria teria como referência privilegiada a vocação e missão de Gideão. No entanto, né, mesmo em relação a este gênero, juntamente com as afinidades, nós vemos que há múltiplas divergências em termos de estruturas e elementos. Mas a principal dificuldade reside, sabe onde? No fato de que no anúncio da vocação, o foco recai sobre a pessoa interpelada, nesse caso Maria, e não sobre o recém-nascido que está no centro da mensagem angelical. É interessante isso. Então, os elementos, né, de um relato de vocação ou encargo que podem estar presentes, eles são totalmente secundários. E a nossa perícope, né, lucana, ela apresenta
não primeiramente um encargo mariológico, mas sim uma identificação cristológica. Agora, contudo, o esquema, né, de relato de vocação explica as peculiaridades do texto lucano, ou até mesmo, né, podemos dizer que em certos aspectos parece mais inadequado, né, do que o relato de nascimento. Agora resta, né, em qualquer caso, o fato de que em duas perícopes de Anúncios de Lucas são caracterizadas pela anomalia de apresentar a missão dos nascituros sob o disfarce de uma mensagem dirigida aos pais. É justamente, né, pela coexistência de elementos dos dois gêneros, né, no relato lucano, alguém fala daquela palavra que nós conhecemos, né, mistiforme. O que significa isso? Mistura, né? Então, da presença tanto do gênero do anúncio de vocação a Maria, quanto do anúncio do nascimento de Jesus. Nós vemos que parece algo misturado, que vai se tornando praticamente quase uma única coisa. Então, nós estaríamos, assim, diante de um relato de vocação, no qual o dado da missão teria sido substituído pelo anúncio do nascimento. Então, resumindo Lucas 1, 26, 38, justamente com o relato, né, de vocação, apresenta o anúncio do nascimento de Jesus. Agora, outros renunciam a ver, né, um gênero literário particular. Então, muitos vão falar mais modestamente, né, de um esquema literário, né, no qual estão presentes elementos tanto do anúncio do nascimento quanto de vocação. Agora outros, né, finalmente, deixando assim meio de lado qualquer classificação, eles se limitam a constatar, né, que nesse relato são utilizados elementos que vêm de diferentes gêneros literários, então abstendo-se de fazer uma escolha ou opções próprias, né? Agora, é importante que nós reconheçamos, né, que não é possível a gente classificar esse texto, né, de Lucas capítulo 1, de versículo 26 a 38, de acordo com o gênero particular de anúncio de nascimento de vocação. Então, mesmo que esses dois gêneros ofereçam pontos, né, de contato significativos com o nosso texto. Então, mais uma vez, a gente deve afirmar, e devemos afirmar, a liberdade narrativa de Lucas. Ele recorre, sim, a textos, ele recorre, sim, a esquemas e modelos do Antigo Testamento, mas sem renunciar à sua própria criatividade, especialmente quando se trata de um evento da plenitude dos tempos, único, né, em seu tipo, que quebrou todos os esquemas e formulações anteriores. Então a gente não pode dizer que ele só copiou, né, só recorreu a textos do Antigo Testamento. Não, ele também, ele usou o seu esquema, ele usou de criatividade também, porque há muitas coisas nesse texto que nós não encontramos nos textos do Antigo Testamento que falam, né, de anúncio. Agora, é certo, né, que em qualquer caso, que Lucas, né, 1, 26 a 38, ele pretendeu sublinhar justamente com o objetivo cristológico fundamental, também uma perspectiva, diríamos, mariológica, que, aliás, está presente, nós vamos ver, em toda a seção da infância de Jesus. Além, né, do problema das discussões sobre gênero literário, o estudo, né, da perícope da Anunciação deve proceder em paralelo com o anúncio de Zacarias, e assim destacando, né, as múltiplas convergências, juntamente com as evidentes e mais numerosas diferenças. Então a verdadeira comparação é entre a parte central, né, do anúncio a Zacarias, exatamente seria ali nos versículos 11 e 20, e todo o anúncio a Maria. Então, o anúncio a Maria, na atual redação do texto de Lucas, vem depois daquele de Zacarias, mas nas intenções do autor é prioritário.
sendo centrado em Jesus, a serviço do qual, né, foi elaborado esse paralelismo, né, assimétrico com João. Então, o anúncio a Maria é a primeira revelação do mistério de Jesus e também é o início do cumprimento desse mistério através, é claro, da aceitação da Virgem Maria. Então, o relato, ele se concentra em Jesus, Messias, né, real davídico e filho de Deus, mas também ele inclui a aceitação de Maria e também a colaboração de Maria no projeto divino. E agora nós vamos fazer a exegese mariológica dos 2 primeiros versículos da Anunciação, que é o versículo 26 e 27. E diz assim o texto: E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Veja, o anúncio a Maria, apesar, né, do evidente paralelismo, né, com o anúncio a Zacarias, ele é introduzido, né, com uma tripla separação, né, qualificando a estrutura da narrativa do ponto de vista, diríamos, temporal, espacial e atorial. Então, a coordenada temporal, vamos começar pela coordenada temporal, o 6º mês. É claro que, obviamente, o 6º mês da gestação de Isabel, que liga o versículo 26 ao final do versículo 24. Então, onde se fala dos 5 meses em que Isabel ela se escondeu. Então, o anúncio a Maria é intencionalmente colocado em relação ao tempo da concepção de Isabel. Então, uma ligação que será reafirmada no versículo 36, pelo anjo, né? O único a revelar, prescindindo da voz narrante, a gravidez prodigiosa de Isabel. Agora, o dado cronológico será destacado, finalmente, na permanência de 3 meses de Maria junto a Isabel, lá no versículo 56. Então, isso mostra, né, o interesse de Lucas, não só pelo quadro cronológico, né, dos eventos, como havia emergido, né, no início do anúncio a Zacarias, mas também pela ligação entre os fatos relativos a João e aqueles relativos a Jesus. Agora, com referência, né, ao dado temporal, né, cuja função é estratégica, né, nessa narrativa, não segue imediatamente a dimensão espacial. Né, diferente, é claro, do que acontece em Lucas 1, versículo 5. Mas a entrada em cena do anjo Gabriel, que no anúncio a Zacarias aparece apenas no versículo 11, após, né, a ampla introdução dos versículos 5 a 10. Agora, isso é significativo, né, porque no anúncio a Maria, nós vemos que, ao contrário do que aconteceu para Zacarias, onde se demora em descrever o personagem, juntamente, né, com sua esposa Isabel, e o ritual da liturgia do templo, então tudo procede imediatamente de Deus, apototeo, como aparece ao passivo apestale, né, cujo sujeito é, obviamente, o anjo, mas enquanto enviado e executor, né, de um projeto divino. Agora, é também digno de nota o fato de que o anjo, ele é imediatamente introduzido com o seu nome, Gabriel, diferente do que aconteceu na aparição a Zacarias, onde o mensageiro, ele foi primeiro apresentado simplesmente como Ângelos Kyrió, né, lá Lucas 1, versículo 11. E só em um segundo momento, ele mesmo revelou seu nome, a sua identidade e a sua missão, lá no versículo, Lucas capítulo 1, versículo 19. Então, só nesse ponto, né, após a ambientação temporal e a apresentação do anjo Gabriel, que é indicada a dimensão espacial da cena.
determinada, né, pelo ponto de partida de onde vem o anjo, né, apotuteo, e pelo seu destino a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Então, a cena, ela muda de contexto geográfico. Então, de Jerusalém, do templo, para a periférica e desconhecida Nazaré da Galileia. Agora, o contraste mais radical não é aquele entre os dois espaços, né, por mais profundamente diferentes que sejam, mas aquele, diríamos, da passagem de Deus do mais alto dos céus para a marginalizada Galileia e para a irrelevante aldeia de Nazaré. Então, trata-se de uma polaridade, né, diríamos, extrema, na qual já é reconhecível a absoluta gratuidade, né, do projeto de Deus e também da mensagem que o anjo irá dirigir a Maria. Então, né, a destinatária, né, do envio do anjo é a Virgem, né? Apotuteu pros parthenon. Então, é uma pessoa que humanamente não tem nenhum título para ser destacada e lembrada, né? Então, nós estamos diante, assim, de um contraste abissal entre a grandeza de Deus e do anjo, né, por ele enviado. E a pobreza existencial de uma jovem mulher, né, cujo nome ainda não é revelado, qualificada simplesmente como virgem. Então, a virgindade, ela é sinal de pobreza radical. Então, acentuada pela notícia de ser casada com um homem e em condição de dependência, não só do pai, junto ao qual ainda reside, mas também do marido, ao qual já está oficialmente ligada, né, pela celebração da primeira fase do casamento, como era a tradição em Israel. Também, né, o marido de nome José, ele é um desconhecido, mas, dado importante, descende da casa de Davi. Isso é um dado importante, né, para José. Descende da casa de Davi, é da estirpe real. Então, nenhum título é atribuído à jovem virgem, né, cujo nome finalmente é revelado: Maria. Então, a repetição, né, e sobretudo a inclusão e a posição quiástica no início e no final do versículo 27, do título Parthenos, já abre, né, uma brecha sobre o mistério, né, desta jovem mulher, cuja virgindade é intencionalmente sublinhada em conexão aparentemente incompreensível com o seu ser casada, amnesteum theumeni, né, no grego. Então, é um paradoxo explicitamente destacado lá no versículo 34, mas que subjaz ao trecho da Anunciação, né, e a característica, ele vai caracterizar, né, o mistério da Virgem Mãe de Jesus. Então, por enquanto, o mistério é apenas insinuado, enquanto domina o contraste entre a grandeza de Deus e do seu anjo, por um lado, né, e depois, por outro lado, a pequenez desta jovem, esposa de um homem de nome José, que apesar de sua pertença à casa de Davi e do seu papel jurídico fundamental, é um personagem, diríamos, entre parênteses. O contraste, né, também ele é evidente em relação a Zacarias e Isabel. Então, o casal, né, do Antigo Testamento, idoso, sem filhos, é introduzido de forma mais ampla e detalhada em comparação com Maria e com José. Então, a primeira dupla, né, que é Zacarias e Isabel, parece privilegiada na narrativa lucana, tanto qualitativa quanto quantitativamente. Bom, embora, no entanto, a particularidade não está na descrição ampla e elogiosa dos pais de João, né, o que está de acordo com o estilo de Lucas, é claro, mas sim na essencialidade da apresentação de Maria e José. Então, em relação a Maria, em particular,
a gente nota que a sua figura ela é descrita de forma resumida. Então o nome dela, né, muito comum na época, então não apresenta nada de excepcional. O nome Maria, muitas pessoas tinham o nome de Maria naquela época, né? Então, ao contrário de Isabel, que é da descendência de Arão, versículo 5, e de Ana, né, da qual se afirma que é filha de Fanuel, da tribo de Asser, né, 2, versículo 36, desculpa. E de Maria, a gente não tem notícia, né, sobre parentesco, exceto, né, pela vaga qualificação dela ser parente de Isabel, como nós vemos lá em Lucas 1, versículo 37. O que nós percebemos, que é particularmente notável, é o silêncio do texto sobre as qualidades morais e a espiritualidade da Virgem. Muito diferente do que acontece, né, com Zacarias e Isabel. Então isso significa que a grandeza, em seu caso, ela não deve ser buscada nas relações de parentesco ou mesmo de religiosidade, mas unicamente e totalmente na iniciativa divina, ou seja, na escolha que Deus fez dela, no favor, né, que Deus inspirou em sua escolha. Agora, o evangelista, por sua vez, ele mostra claramente, diríamos assim, a inversão da escala de valores. Então, se no anúncio do nascimento de João, o foco está no homem Zacarias, enquanto a esposa ela permanece nas sombras, nós vemos que no anúncio do nascimento de Jesus, a destinatária da mensagem angelical é a mulher Maria, enquanto José é simplesmente mencionado. Diante da centralidade, né, das personagens de Zacarias e Maria, nas duas anunciações, as figuras paralelas, mas em posições invertidas, de Isabel e José, desempenham o papel de coadjuvantes. Então, né, o anúncio do nascimento de João, ele é dirigido a um homem, e não à mãe que o gerará. De acordo, né, com a cultura patriarcal, desde o anúncio a Abraão até ao relato de Mateus, que propõe, né, o anúncio a José, lá em Mateus capítulo 1, versículos de 18 a 25. Agora, pelo contrário, né, o nascimento de Jesus, ele é anunciado à mulher virgem, que dará à luz, tanto pela sensibilidade grega de Lucas, quanto pela atenção especial que ele reserva à mãe do Senhor. E, finalmente, porque já a partir desse primeiro anúncio de Cristo, se manifesta a radicalidade neotestamentária que opera, né, em todos os níveis. Seria, assim, uma inversão radical de valores e dignidades. E agora, então, nós vamos fazer a exegese mariológica, né, da entrada do anjo e a saudação, que nós encontramos lá no versículo 28. E o versículo 28 diz o seguinte: e entrando, disse-lhe: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Aí, então, o anjo, nós vemos que ele não aparece de repente, como a Zacarias no templo, né, causando medo e terror. Pega lá depois Lucas, capítulo 1, versículos de 11 a 12. Mas simplesmente entra onde Maria está para lhe trazer a mensagem de Deus. Então aí nós vemos a diferença da chegada do anjo, né, da entrada do anjo da saudação em Zacarias e da entrada do anjo de saudação a Maria. Então, da mesma forma, pacificamente, após concluir sua missão, ele partirá dela, versículo 38, de maneira assim completamente diferente em relação à conclusão abrupta, né, e tempestuosa do encontro com Zacarias, como nós vamos ver no versículo 20. Enquanto para Zacarias, né, inicialmente, existe uma visão sem palavras, para Maria, nós vemos que há imediatamente uma mensagem de densidade particular, né, composta por uma saudação alegre, Kyrie, e o nome da graça, que caretomene, e uma declaração
da presença, assistência de Deus. Ho Kyrios metasu. Nós já falamos isso anteriormente. Então são palavras que preparam e de alguma forma antecipam a revelação que seguirá. Então a primeira palavra angelical é o verbo kairi, que especialmente em tempos recentes ele tem sido objeto de numerosos estudos e aprofundamentos. Agora, quanto ao seu significado, as posições são fundamentadas em duas. Então, nós vamos ver essas duas posições que são fundamentadas a esta palavra. Então, a primeira posição considera o kairi um simples cumprimento. Então, seguindo a tradução latina da Vulgata, que o traduziu como ave, né? E de acordo com a versão Syriaca Peshitta, que traduz kairi como paz, né? Em conformidade com o espírito semítico, para o qual a saudação comum é shalom. Então, justamente, né, por causa da equivalência kairi shalom, estaríamos diante de um simples cumprimento. Então, essa leitura que fala de um cumprimento normal, ela é contraposta à tradição dos padres da igreja, né, dos padres gregos e da liturgia bizantina, que quase unicamente interpretam o verbo como um convite à alegria. Agora nós vamos ver, né, que o debate moderno, né, sobre o segundo significado de kairi, ele se desenvolveu a partir da primeira metade do século XX, quando estudiosos católicos e também protestantes, embora com diferentes ênfases, acreditaram ler na primeira palavra do anjo, né, um anúncio de alegria, e não um simples cumprimento genérico. O pioneiro, né, dessa leitura foi Leonetti, com um estudo publicado pela primeira vez em 1939, retomado e adaptado várias vezes depois em diferentes circunstâncias e contextos. Então, ele interpreta o imperativo kairi como um convite à alegria messiânica. Então, vendo nele um eco de textos como, por exemplo, Zacarias 9:9, Sofonias 3, de 14 a 17 e Joel de 2, de 21 a 23, nos quais, né, a tradução dos 70 usa kairi para traduzir, respectivamente, Giti, Roni, Gili e Gilo, ou seja, todas a mesma coisa. Todas dizem a mesma coisa, né? Então, nos três casos, o contexto ele é claramente messiânico salvífico. E os verbos, eles expressam a alegria da salvação, né? Acompanhada, como em Lucas, capítulo 1, versículo 30, pelo convite a não temer. Então, a Peshitta, ela é uma versão antiga da Bíblia em língua siríaca. Diríamos assim, que seria um dialeto do aramaico. E ela é uma das versões mais antigas da Bíblia e também é considerada a versão padrão da Bíblia para as igrejas que utilizam o rito siríaco. Agora, a Peshitta, ela inclui tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, embora, né, a seleção de livros possa, assim, variar, né, dependendo da tradição religiosa que a utiliza. Então, a palavra Peshitta, em siríaco, ela significa simples ou clara, o que sugere, né, que o texto ele foi feito para ser um documento facilmente compreensível e acessível. Então, a Peshitta é especialmente importante para os estudiosos, porque ela oferece uma visão antiga e alternativa dos textos bíblicos, que pode ser útil para o estudo textual, também para o estudo crítico e comparativo da Bíblia. Então, a versão siríaca da Bíblia é especialmente valorizada nas igrejas ortodoxas, também as igrejas ortodoxas orientais, incluindo, né, a igreja ortodoxa siríaca, a igreja católica siríaca e também outras denominações
que seguem a tradição siríaca. E ela também é usada em estudos acadêmicos como uma das antigas versões da Bíblia, ao lado da tradução dos 70, da Vulgata Latina e também de outras. É importante também, né, para os defensores da tese de que as 3 passagens sejam dirigidas à filha de Sião, que em Lucas, capítulo 1, versículo 28, seria personificada pela Virgem Maria. Então, as posições, elas não devem ser radicalizadas a favor ou contra. Também porque o discurso ele é mais articulado. Então, considerar que Kyrie é uma saudação alegre não significa também identificar imediatamente, né, a Maria de Nazaré, né, como a filha de Sião. Mas também, ao contrário, a recusa, né, de tal identificação não implica necessariamente em reduzir Kyrie a um simples cumprimento, privando desta dimensão do seu significado, que é a dimensão da alegria. E além disso, né, mesmo considerando que Kyrie seja um simples cumprimento grego, ele pode, em determinadas ocasiões, encontrar o significado forte, ou seja, desejo de salvação. E é precisamente o caso aqui, onde é tornado explícito, né, pelo restante do discurso. Então seria, aliás, muito estranho, né, que diante do nascimento de João, marcado por cara a Galeazes, e pelo qual muitos caresontai, lá em Lucas 1, 14, o anúncio do nascimento de Cristo, né, que suscitará o Karen Megalém, se reduzisse a um simples cumprimento. Então, é indiscutível, né, que Kyrie contém um sentido de alegria, tanto etimologicamente quanto em Lucas 1, 2, onde o tema ele é de maneira extraordinária marcado, né? Então vocês vão ver as citações. Então se compreende bem como os padres gregos, né, sensíveis a essa nuance do verbo, eles comentam o texto de Lucas 1, 28 em termos de alegria. Agora, né, no entanto, é difícil determinar o vocábulo hebraico subjacente, né, ao grego Kyrie. Poderia ser o termo hebraico shalom. E a tradução normal seria justamente Kyrie. Ou os imperativos Roni, como em Sofonias 3,14, ou Gili, ou Gilo, como em Joel 2, 21 a 23 e Zacarias 9, 9. Bom, em todo caso, a nota alegre, né, em vista do cumprimento messiânico nesses textos, não está, é claro, na discussão. O que é menos certo é a personificação da filha de Sião e Maria de Nazaré. Então, não está comprovada a referência de Lucas 1, 28 aos textos relativos à filha de Sião, nem a apresentação de Maria como virgem em Lucas 1, 27. Então, convida a identificá-la como a filha de Sião. Título, né, que frequentemente ocorre em mensagens de condenação. Amós 5, 2, também Isaías 23, 12, 37 e 22, Jeremias 14, 17, 18, 13, 31, 21, enquanto, né, em contexto positivo, só se encontra em Jeremias, capítulo 31, versículos de 3 a 4. E como resolver isso? Então, em um texto, né, de alta densidade teológica, né, como esse que é o texto da Anunciação, seria assim muito estranho que a palavra inicial, né, fosse um simples cumprimento. Que além disso, soaria estranho em um contexto onde o autor ele tenta imitar o estilo da tradução dos 70. Então, portanto, o Kyrie ele deve ter um alcance teológico. Mas onde nós devemos procurar a chave das alusões? No Antigo Testamento ou então na teologia de Lucas? É indubitável, né, que haja uma referência geral ao Antigo Testamento,
né, sendo um convite à alegria messiânica, mas não se deve pensar, né, que Lucas quis sobrecarregar o termo, né, com alusões a textos específicos do Antigo Testamento. Isso não. Então, é todo o Evangelho de Lucas, ou melhor, toda a obra lucana que destaca, né, de forma notável a experiência de alegria ligada à salvação que rompeu na história. Então, essa festa, ela se concentra, diríamos assim, particularmente nos relatos da infância, onde se celebra, né, o cumprimento das expectativas messiânicas e também se concentra a alegria pascal trazida ao mundo pelo ressuscitado. Então, o nascimento de Cristo, né, que constitui o centro e o objetivo dos relatos da infância, ele começa com o anúncio de uma grande alegria, né? Lucas 2, versículo 10. E essa festa que desce do céu, né, e permeia todos os homens amados de Deus, ela transborda incontrolavelmente sobre tudo o que anuncia e precede tal nascimento. Então nós temos assim, em primeiro lugar, a alegria de Maria, a primeira dos novos tempos, de Zacarias e Isabel, de Simeão e Ana, e de todos aqueles, né, que esperavam finalmente ver a salvação de Deus. E é impensável, né, nesse contexto festivo, que o Kyrie, dirigido a Maria, não seja uma mensagem de alegria, né, de grande alegria, tratando-se, né, do anúncio solene do nascimento do descendente davídico e filho de Deus, que é Jesus. E para uma confirmação adicional, né, existe uma estreita ligação, né, com o apelativo Kykaritomene, em função do qual se deve interpretar Kyrie, e isso ocorre, né, no caso de Lucas ter pretendido sublinhar, né, a ligação filológica, né, existente entre cara, que é alegria, e caris, que é graça. Então, o sentido mais profundo, né, do versículo, ele não se deduz apenas do Kyrie, mas do jogo de palavras que ele forma com o Kykaritomene. Então, diante de uma benevolência tão grande de Deus para com Maria, que o anjo vem anunciar, né, só pode haver um cumprimento de felicidade. Então, para revelar, né, o sentido de Kyrie, intervém importantes e múltiplos anúncios veterotestamentários, não necessariamente limitados aos passos proféticos aos quais se faz normalmente referência, mas são, sobretudo, decisivos o vocábulo e a teologia, diríamos, de Lucas. Então, quanto à figura da filha de Sião, né, que seria realizada em Maria, deve-se dizer que os autores neotestamentários, né, eles não procedem do Antigo Testamento para o Novo, para buscar neste último o eventual cumprimento, né, de palavras e figuras bíblicas, mas sim eles se movem em sentido inverso, a ponto, diríamos assim, o ponto de partida é constituído pelas realidades do Novo Testamento, que são iluminadas e descritas recorrendo às escrituras e às tradições antigas. É muito interessante, né, se mover no sentido contrário. Isso é muito importante a gente saber e a gente prestar muita atenção nisso. E isso acontece seja para anunciar, né, Cristo, como também para todos os personagens, para os eventos e as palavras do Novo Testamento. Então a figura de Maria foi delineada com tal metodologia. Então Lucas, ele não pretendeu ver em Maria o cumprimento da filha de Sião, mas também se serviu dessa importante metáfora para esboçar o seu rosto, ou seja, o rosto de Maria. O motivo, né, da alegria de Maria, ele ainda não é explicitado, como havia acontecido, né, para Zacarias lá no capítulo 1, versículo 14. Claramente relaciona-se com o nascimento do filho, né, sobre o qual o anjo falará imediatamente depois.
Agora, o motivo imediato, obviamente orientado para o futuro, ele é dado pelo apelativo que caritomene, que ela recebe, né, pela garantia de que o Senhor está com ela. Então, dessa forma, ela está envolvida no mistério do Filho e é profundamente transformada por ele. Então, o título que caritomene, teologicamente denso e de difícil interpretação, ele pode ser comparado às palavras que o anjo Gabriel dirigiu a Daniel, chamando de Anthropos Elenos, ou seja, seria o homem predileto, lá em Daniel capítulo 10, versículo 11, versículo 19, e exortando a não temer antes da revelação que lhe comunicaria. Então, no nosso caso, trata-se de um novo nome atribuído a Maria, né, que caracterizará a sua figura e também a sua missão daqui em diante. Então, o tempo perfeito passivo, ele indica que a caris, que a transformou, vem de Deus e continua a ser operante. Então, o título, ele está estreitamente ligado ao conjunto das palavras do anjo. Então, colocado no centro, entre Kairi e o Kyrios Metassu, ele recebe luz de ambos, mas inversamente ilumina o sentido do cumprimento, que precede e justifica a afirmação que segue. Então, que caritomene também está intimamente conectado, também por causa da aliteração, com Euris gar karin paractotel, do versículo 30, e, consequentemente, com a mensagem dos versículos 31 e 35. Então, se Kairi, né, como nós vimos, é um convite à alegria, em caritomene, nós encontramos a fonte e o motivo dessa felicidade que brota da graça divina. Então, o significado de que caritomene, ele é revelado também pelas palavras que imediatamente seguem, o Kyrios Metassu, né, como a cópula, né, subtendida, este e não esto, indicando, né, uma condição já presente. Justamente porque o Senhor está com ela. Maria é que caritomene, porque o Senhor está com ela, ela é que caritomene. Então, o contexto é certamente esclarecedor para a compreensão do título, mas primeiro significado, né, o primeiro significado, ele deve ser buscado no termo em si, uma tarefa assim particularmente, diríamos, complexa. Então, a tradição latina, com base na Vulgata e na Peshitta, ela traduziu que caritomene como cheia de graça, né? Uma versão legítima, mas bastante livre, já que para tal expressão existe uma fórmula grega clara, né? Que é pleris caritos, presente, né, no prólogo joânico, lá no João capítulo 1, versículo 14. E é usada também por Lucas em referência a Estevão, lá em Atos 6, versículo 8. Então, se o autor ele quisesse indicar a plenitude da graça em Maria, ele poderia ter usado tal fórmula. Em vez disso, ele preferiu o verbo caritó, no particípio perfeito, passivo, né, atribuindo assim a Maria, personalizando o efeito do verbo, que significa gratificar. E como os verbos em ó têm a função causativa, transformadora, que caritomene, filologicamente, significa transformada pela graça. Então, tal ação, ela produz em Maria uma nova identidade, pela qual ela é chamada com um novo nome de vocação e missão. Não assim como o Gideão, chamado de guerreiro valoroso, né, Juízes 6:12, em vista do papel que o Senhor está prestes a lhe confiar. Trata-se, então, de um apelativo antecipador e dinâmico. Então, o restante da narrativa, não só da Anunciação, vai revelar em etapas sucessivas as
potencialidades daquele cumprimento. Então, para fins de tradução, é necessário ainda esclarecer mais o significado de kekaritomene. Também porque, né, ao longo da história, ele é interpretado e foi interpretado, né, de diferentes maneiras. Então, o verbo karitó, raro no campo bíblico, no Novo Testamento, ele ocorre apenas em nosso texto, no livro de Efésios, né, capítulo 1, versículo 6. E uma comparação, né, que se revela interessante, especialmente à luz, né, de um comentário do texto de Efésios, por parte de São João Crisóstomo. Então ele vai dizer assim: Paulo não diz ekarizato remen, mas ekaritosan remas. Aqui continua São João Crisóstomo. Aqui estão dois verbos que se parecem muito, mas cujo sentido é diferente. O primeiro significa simplesmente que uma graça nos foi dada. Paulo poderia naturalmente também ter escrito: a maravilhosa graça que Deus nos deu. Mas isso é precisamente o que ele não faz. Ele usa a segunda forma verbal, que significa Deus nos transformou com essa maravilhosa graça. Então, carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 1, versículo 3. A segunda fórmula, como se vê, né, ela destaca a transformação operada pela graça e o efeito às pessoas. Então, isso é muito, assim, diríamos, muito esclarecedor para a compreensão do kekaritomene. Então, entre o termo lucano e o texto de Efésios, existe, assim, diferenças de forma e também de conteúdo. Então, em Efésios, o sujeito da frase é claramente Deus. E o verbo karitó está na forma ativa. Então é evidente, né, que a ação de Deus, através da qual ele nos transforma. Em Lucas, né, capítulo 1, versículo 28, o verbo ele está no passivo. Um passivo teológico, né, do qual o autor é sempre Deus. Mas o sujeito gramatical é Maria, transformada por sua graça. E agora, né, o problema de tradução de kekaritomene reside precisamente na relação entre graça de Deus e a pessoa por ela transformada. Então, uma relação que divide a leitura tradicional católica daquela da Reforma Protestante. Então, nós já observamos que a fórmula graça plena, ela não respeita suficientemente a peculiaridade do texto grego, pois ela se concentra no efeito, e assim ela vai negligenciar, né, o dinamismo da graça transformadora. Pelo contrário, né, a tradição protestante, desde Lutero, vê na caris a ação de Deus. E aí explica como a eleição, predestinação de Maria para ser a mãe do Messias. No entanto, essa interpretação ela apresenta deficiências tanto filológicas quanto de conteúdo. Então, o sentido de karitó, como nós vimos, não é escolher ou predestinar, mas transformar. Por outro lado, essa ação transformadora, ela deve ter um efeito sobre a pessoa afetada pela graça de Deus. Então, a leitura católica, ela enfatiza mais a ação de Deus, enquanto a leitura protestante, né, que vai destacar o efeito. Então, a leitura católica destaca a ação de Deus e a leitura protestante destaca o efeito, ou seja, a transformação que a caris operou em Maria. Então, as palavras do anjo contemplam três expressões intimamente ligadas que iluminam mutualmente, mas a ligação mais estreita é entre kekaritomene e okyros metasso, fórmulas complementares e apositivas.
Então, o Deus que transformou, né, a existência da Virgem é o mesmo que está com ela como presença dinâmica, conferindo-lhe força e confiança. Então, como aparece no não temas, né, do versículo 30, com o qual se estabelece um paralelismo denso e diríamos, significativo teológico, de um significativo muito grande teológico, né? Então, lá no versículo 38, que caritomene ho Kyrios metasu. E no versículo 30, mephobu heris gar karin paratotel. Então, esse paralelismo, ele é muito significativo, mas também ele contempla diferenças, né? Principalmente, diríamos, de tipo filológico, entre kekaritomene e karim, que embora termos relacionados, vêm de raízes diferentes. Então existe também uma certa diferença entre ho Kyrios metasu, né, que está em forma positiva e é colocada no início do anúncio, e mephobu, que é uma fórmula negativa que intervém para eliminar o medo da vidente diante de aparições ou revelações. Bom, em qualquer caso, ho Kyrios metasu não deve ser entendido simplesmente como uma fórmula tópica, né, frequentemente na Escritura, mas colocada na conclusão da saudação do anjo à Virgem. Então deve ser entendida como explicação, né, e fundamento último da alegria que deve inundar a Virgem e da sua condição privilegiada de kekaritomene. Então, sendo a expressão ho Kyrios metasu desprovida do verbo, alguns veem nela, né, um sentido optativo, que o Senhor esteja contigo. Então, estudando cuidadosamente a fórmula, se produz esta distinção, né? Quando um verbo não está presente, o sentido de certeza predomina sobre o optativo ou de possibilidade. Então, nos casos em que o verbo está ausente, como no nosso caso, a fórmula é uma declaração. Então, a expressão em qualquer caso, ela ocorre frequentemente em relatos de vocação como garantia e encorajamento para o destinatário não temer, né, diante da missão que o Senhor está lhe confiando. Então, tal expressão, ela precede significativamente a tarefa que Deus está prestes a confiar a Maria a serviço da salvação. Grato pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.